Muito bem, turma. Nós estamos aí estudando alguns gêneros, né? Que aí vocês podem talvez ficarem na dúvida quais são as características, né? De determinados gêneros. Por exemplo, nós estamos falando agora, nesse momento, o gênero que nós estamos estudando é o gênero causo. Não é caso não, gente, é causo mesmo o nome, tá? Então, nesse gênero, as pessoas têm tendência, assim, de supor que seja a mesma coisa de uma história. É claro que o causo, ele é o mesmo que uma história. Porém, o causo, ele é uma história que ele pode ser representada de uma forma, assim, mais, vamos dizer assim, engraçada, tá? Ele não é uma piada. O causo não é uma piada. Ele é uma história que ele pode ser trabalhado de uma forma que ele pode ser verídico ou não, igual toda história, que ela pode ser verdadeira ou não, né? E a história também pode ser engraçada, só que o caos, ele costuma chamar a atenção justamente por ele ter humor, né? Justamente por ele ter humor. E muitas vezes o objetivo dele é lúdico, né? Então, muitas vezes ele é apresentado com rima, porque aí vocês podem pensar assim, mas o nosso gênero nesse momento é verso e prosa, né? O que tem a ver o causo? É porque algumas pessoas subentendem que o caos ele é só uma história contada de uma forma engraçada. E tem as pessoas que têm uma facilidade muito grande para contar o caos. Não é qualquer pessoa assim que tem aquela facilidade, né? Igual nós sempre falamos, de todas as coisas, sempre tem aquela pessoa que se destaca. Então o caos também é assim, ele também se destaca, né? Porque parece que as pessoas que têm aquele dom, né? Que tem aquela facilidade de contar um caos, assim, que ele conta um caos, as pessoas quase morrem de achar graça. E aí interessante que algumas pessoas falam assim, fulano gosta muito de brincar, né? Na forma popular. Mas não é que aquele caos seja uma brincadeira, talvez ele seja até mesmo uma coisa séria, só que a forma que ele é contado, né, de repente pode parecer que é uma brincadeira, que é uma piada, mas não quer dizer que seja não. Só reforçando que ele pode ser verídico ou não, tá certo? Então ele pode ser trabalhado com rima. A diferença de ser trabalhado com rima é que muitas vezes ele é planejado, muitas vezes ele é escrito, né? E quando não é com rima, que é uma forma normal, natural de se falar, aí ele não precisa necessariamente ter sido escrito, talvez a pessoa só saiba o que vai falar, né? Porque quando fala assim, quando se trabalha-se com rimas, né? Vai se trabalhar na sonoridade das palavras, né? As rimas, uma coisa tem que combinar com a outra, tem o som, né? Tem que ser parecido. No caso de não ser com rima, já não existe essa necessidade, né? Eles são conhecidos como causos, né? E eles são conhecidos como causos populares. E eles já fazem parte do folclore brasileiro. Então quer dizer assim que ele tem a hora de ser usado. É claro que tem aquelas pessoas que eles estão sempre contando um caos, né? Porque tem aquelas pessoas que são tão espontâneas. Mas tem, vamos supor, se tiver um concurso de história, um concurso de conto, um concurso disso, daquilo, aí depende de cada classificação, né, que a pessoa vai trabalhar. A pessoa não pode chegar lá e contar um caos assim, sem mais nem menos. Só ressaltando que o caos é diferente da história, tá? Ele não é a mesma coisa. No caso, a história, o estudo e narração sistemática do passado, dos fatos que podem ser sociais, econômicos, políticos, intelectuais, são todos muito significativos, né? Ciência, que é o ramo do saber, que registra acontecimentos, né, experiências, evolução da humanidade, estudo, origem e progresso, então são muitos tipos de coisas. Agora, o caos, gente, ele tem muito a ver com o cotidiano. Com o cotidiano, é, ele é muito, parece assim, muito envolvido assim com a família, né? Com os amigos, assuntos de casamento. Então, o caos, ele realmente, ele tem assim um caminho. Às vezes não é assim tão fácil de perceber assim na hora, mas com o passar do tempo vai dando para entender, né? Só ressaltando também que o caos, ele tem aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, que se destacam, né? Nós temos aqui no Goiás, já morreu, né?
mas pior que agora eu não me lembro o nome do personagem, a hora que eu me lembrar eu falo pra vocês, mas tem a personagem que conta um caos, né? Vai no lugar, conta uma história, de repente você conhece aquela história de uma forma, aí vem aquela pessoa que conta aquele caos, a mesma história, que se torna muito mais engraçada, que se torna muito mais divertida, que todo mundo cai na risada e de repente parece que é uma piada, né? Mas não é uma piada. Conforme eu já falei, todo caos é uma história, mas nem toda história é um caos, tá? Vocês não podem confundir isso. Então, o caos é uma história que ela representa fatos que eu já disse que pode ser verdadeiros ou não, né? Por isso que eu tô falando que de repente uma história aí que talvez seja até chocante, que talvez tenha até alguma coisa muito séria, a pessoa vai contar um caos, se torna engraçado. Só ressaltando que não é a mesma coisa de humor negro, tá? O humor negro é uma coisa assim mais sarcástica, né? Uma coisa assim mais, vamos dizer assim, uma piada sem graça. Vamos dizer assim, vai chegar uma hora aí, o ano que vem, no 8º ano, por exemplo, vocês vão conseguir entender isso aí, tá? Também as pessoas se perguntam qual que é a diferença, né? Entre conto popular e causo, né? Será que existe? O conto, conforme o próprio nome já diz, pode ser um verbo, um substantivo, que é o conto, né? O conto, na verdade, sim, vamos dizer assim, vamos esquecer verbo, substantivo. O conto, ele é uma história curta, ele não deixa de ser história. Ele é uma história curta em prosa, com só conflito e ação e poucos personagens. O conto vocês já tiveram aí no decorrer da vida escolar de vocês, né? O causo é uma história que representa fatos verídicos ou não, mesmo ela sendo séria, pode ser contada de uma forma engraçada, então vocês sempre vão se deparar com isso aí, tá? Muitas vezes apresentam rimas, por isso que algumas pessoas às vezes confundem, né? Falam assim, mas porque dependendo do texto, se ele for rimado, ele não fica bom, ele fica um texto cansativo, enjoado, né? Muitas vezes a sonoridade, né, justamente pelo fato das rimas, ele tem que rimar, são conhecidos como causos populares, tá? Então, sempre que vocês forem procurar, vocês vão sempre se deparar com essas mesmas palavras, certo? Para que servem, né, os contos, ou para que servem os causos? O caos, gente, na verdade, ele é contado de uma forma, de uma linguagem informal. Ele não está preocupado com a cultura, com a cultura que eu digo assim, com as palavras complicadas, com as palavras difíceis. Tanto é que a maioria das pessoas que se destacam no caos são pessoas que falam assim, é lá do interior, é lá da roça. O causo, ele tem essa característica, ele, vamos dizer assim, ele é mais raiz, né? Ele é uma coisa assim mais tradicional, que manteve aquele tipo de linguagem, vamos dizer assim, para ficar de uma forma clara. Então ele tenta conservar ou imitar o conto chamado caipira, né? Que aqui na região aqui de Jaraguá o povo costuma falar roceiro, povo da roça, povo do interior, povo humilde, né? Aqui se usa falar assim. Tá certo? Então, não é que uma história não possa ter uma linguagem tradicional, aquela linguagem materna lá do interior, lá dos nossos avós, nossos bisavós. Mas o causo, ele já tem essa característica, tá? De ser uma coisa assim mais lá dos nossos parentes mais antigos, tá certo? Não é tão difícil, não é tão fácil, mas é própria idade de vocês, tudo bem?